Nova ordem mundial já está acontecendo. A Rússia declarou que o G7 não domina mais e que ela e seus parceiros no BRICS e outros países amigáveis conseguiram negociar todas as questões importantes, seja segurança alimentar, clima, energia ou transformação digital. Também declarou que foi discutido sobre a mudança para as moedas nacionais, com a Turquia e os países do BRICS concordando com a Rússia, que este seria o caminho do futuro. A discussão sobre a criação de uma moeda única dos países do BRICS é antiga, desde pelo menos 2010. Inclusive, a questão de uma criptomoeda comum foi intensamente discutida, mas as partes ainda não chegaram a uma posição comum. De qualquer modo, os países já concordaram em empréstimos mútuos em moedas nacionais. Resumidamente, a Rússia disse que a mudança na ordem mundial é lenta e gradativa, mas que já está acontecendo. O BRICS é composto pelos 5 maiores países emergentes do mundo, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas está em expansão e em 2023 poderá contar com novos membros. Entre os candidatos estão a Argentina e o Irã. O G7 é composto pelas 7 maiores economias do mundo, que são Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, França, Reino Unido e Itália. Tanto o BRICS quanto o G7 são grupos político-econômicos, mas vale destacar que 3 dos 5 países do BRICS detêm a metade do arsenal nuclear mundial e 3 dos 5 países do G7 detêm a outra metade. O BRICS se tornará uma aliança militar? O assunto de extrema complexidade será um resumo sobre a viabilidade do BRICS se tornar uma aliança militar. Vários países da OTAN concordam que a Amazônia tem que ser do planeta, mas a Rússia contraria e já declarou que a Amazônia é do Brasil sim. Com 59% da Amazônia pertencente ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu o apoio, chamando Putin de parceiro. Diante disso, é inevitável os questionamentos acerca da defesa brasileira e possíveis aliados, caso a OTAN se tornasse uma ameaça ao Brasil. Uma aliança militar tem como objetivo fortalecer 2 ou mais países diante de um inimigo em comum. Um exemplo de aliança militar é a OTAN, que nasceu do temor da Europa de uma invasão da União Soviética, e a única forma de ter uma melhor defesa seria através de uma aliança militar que englobasse também os Estados Unidos. O BRICS é uma aliança econômica que visa o desenvolvimento econômico mútuo dos países membros. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam um importante grupo que se destaca pelo gigantismo. Para se ter uma ideia, juntos somam mais de 3 bilhões e 200 milhões de habitantes em quase 40 milhões de quilômetros quadrados de território. Se fosse uma aliança militar, o BRICS teria uma forte defesa à altura da OTAN. Contaria com tecnologias de ponta e poder bélico imponente. Entre soldados ativos, reservas e pessoas aptas para atuar como força, teria cerca de 12 milhões de combatentes. A suposta aliança militar possuiria a metade do arsenal nuclear mundial. Rússia, Índia e China possuem cerca de 6.500 ogivas nucleares. Brasil e África do Sul não possuem armas nucleares, de acordo com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Porém, ambos já alcançaram desenvolvimento nuclear e, neste sentido, teriam condições de possuir bombas atômicas. Neste cenário, a aliança se tornaria automaticamente um inimigo da OTAN, que não pouparia esforços para enfraquecer economicamente todos os países do BRICS. Mas, por outro lado, na hipótese de uma ameaça, uma aliança militar dos BRICS poderia ser um verdadeiro escudo sobre a Amazônia. O Brasil poderia contar com total e irrestrito apoio militar de 3 superpotências nucleares, que dissuadiria qualquer intenção de ataque sobre a Amazônia. Em contrapartida, o Brasil apoiaria os países da aliança que sofressem agressão militar estrangeira. Na teoria, uma aliança militar obriga os membros apenas a guerra de defesas, o que não é o caso, por exemplo, da invasão da Rússia à Ucrânia. O Brasil tem uma postura diplomática historicamente mais neutra. Além disso, existem outras questões dos outros 4 países, o que torna improvável a transformação do BRICS numa aliança militar. Mas, sobretudo, é que, pelo menos até o momento, os 5 países do grupo não têm inimigo em comum. Quais?
seu app de vídeos curtos. Arma russa do apocalipse que ameaça diretamente a OTAN. Recentemente, devido ao aumento da tensão entre Rússia e OTAN por causa da guerra na Ucrânia, Putin declarou que quem tentar interferir deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história. É possível compreender o que Putin disse conhecendo um pouco do arsenal nuclear russo, a também chamada de arma destruidora de países, o míssil intercontinental SR-28 Sarmat, apelidado pela OTAN de Satan II, tem mais de 30 metros de comprimento e pesa cerca de 200 toneladas. Com alcance entre 10 a 18 mil quilômetros de distância, o Satan II pode com facilidade atingir os Estados Unidos e qualquer país da Europa em minutos. Para se ter uma ideia, o planeta Terra tem uma circunferência de 40 mil quilômetros. Segundo Putin, o míssil gigante é capaz de atingir velocidades de até 25 mil quilômetros por hora. Isto significa que atinge 20 vezes a velocidade do som e é capaz de superar todos os meios modernos de defesa antimísseis, tornando-o imparável e invencível. O Satan II tem uma capacidade de destruição devastadora. Ele pode carregar 15 ogivas de 3 megatons e cada uma delas pode ser apontada para um alvo diferente. Com a carga total de 45 megatons, o míssil tem 3.000 vezes o poder da explosão da bomba Little Boy, lançada sobre Hiroshima. O presidente da Rússia celebrou publicamente, abre aspas, isto vai fazer pensar 2 vezes quem tentar ameaçar o país, fecha aspas. Uai, seu app de vídeos curtos.